Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Educa Vínculo. Hoje nós estamos com uma edição especial aí do Educa Vínculo, é uma edição que provavelmente ela será intercalada com momentos onde eu estarei trazendo pessoas para estar conversando, entrevistados para bater um papo e estarei intercalando também com pílulas mais rápidas de conhecimento. Bom, então eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão presentes aí conosco. Gostaria de frisar para vocês, acompanhem as nossas redes sociais, o nosso canal do YouTube, Vínculo Consultoria MKT. Sigam as nossas redes sociais também com o mesmo arroba. E nós temos um grupo de Telegram também, onde nós andávamos meio esquecidinhos dele, mas nós estaremos essa semana colocando em prática novamente. Bom, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e hoje eu vou falar de um tema bem bacana, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como criar um funil de marketing e vendas, que é um conteúdo que existem muitas dúvidas, muitas pessoas gostam de saber a respeito, muitas pessoas não sabem como executar e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá? Bom, vamos lá. Aí sim. Só para quem não nos conhece ainda, a Vínculo é uma agência que já tem 16 anos no mercado, já está há 16 anos no mercado, né? Nós somos certificados e parceiros da RD Station, que é o software de automação de marketing mais conhecido aqui no Brasil, mas temos também a habilitação para operar outros softwares de automação de marketing, como Builder ou Lead Lovers. Trabalhando então com uma técnica de inbound marketing, que tem o objetivo de entregar sucesso para as empresas com a finalidade de aumentar as suas vendas. A técnica de inbound, de uma maneira bem simples, é a técnica onde nós oferecemos alguma coisa no ambiente digital em troca dos dados daquela pessoa interessada naquilo que oferecemos. É algo muito legal e só que nem sempre dá certo, então ele também requer vários testes, também requer muita estratégia, muito planejamento para poder executar de uma maneira assertiva. Bom, nós aqui damos um exemplo, né? E isso sirva para vocês refletirem para o negócio de vocês. E eu dou um exemplo para o cliente. Quando a gente conversa com o cliente, a gente sempre pergunta quantos leads você quer trabalhar no mês, né? É, quanto de faturamento você deseja que esse lead tenha? É, esse é a base do início de uma conversa, tá? Será que é possível atingir isso de uma maneira rápida, simples e fácil? Não. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre os desafios do funil. Primeiro ponto de tudo é a gente entender um pouquinho sobre a pirâmide de Chet Holmes. Essa pirâmide, ela mostra exatamente o momento de compra do mercado, onde cada usuário se encontra. Quando nós temos um mapeamento, um universo, né? Qual é o universo onde você deseja trabalhar? Por exemplo, São José dos Campos, ou um bairro, ou um homem, ou mulher, ou qual é a persona, né? Qual a faixa etária? É, em que ele é formado ou formada? É, quanto ele ganha? Que carro ele usa? Que celular ele tem? Quais são os hábitos de final de semana? Quando nós definimos esse universo, a gente precisa entender essa divisão de porcentagem de interesse referente ao universo. Vamos supor que a minha persona seja um executivo, um homem executivo que tem ali sei lá, um, um BMW. Nem sei se BMW é um carro bom, mas um BMW tem um iPhone top de linha e tem aí um faturamento, sei lá, de 100 mil mês.
Você quer vender para essa persona e existe um universo que precisa ser mapeado, né? Dentro do digital, quando a gente trabalha no gerenciador de anúncios, esse próprio gerenciador, quando a gente mapeia as características, ele já consegue trazer os dados para a gente, né? Ele consegue trazer esse número para a gente. Por quê? Por que que ele consegue? Vocês devem estar se perguntando. Nada mais, nada menos porque nós deixamos todas essas informações nas redes sociais. E o algoritmo é muito mais inteligente do que aquilo que a gente imagina. E ele já captou todas essas informações e já está trabalhando com ela. Sendo assim, desse universo, 3% apenas daquilo que a gente espera vender está querendo comprar agora. De 6 a 7% está disposto a te ouvir. 30% nem está pensando nisso, os outros 30% acredita que não tem interesse e os outros 30% não tem interesse mesmo nenhum. Sendo assim, a gente já afunila de uma maneira totalmente expressiva o que nós temos para trabalhar. Dentro do universo onde nós queremos vender, nós temos oportunidade para conversar com 10%, apenas 10%. Quando nós falamos do funil, né, nós temos algumas etapas nesse funil. Ela começa pela etapa da atração, onde nós trazemos essas pessoas para serem visitantes do nosso site ou visitantes das nossas redes sociais. Aí a gente entra na fase de conversão, para que elas se tornem um lead. Mas dentro dessa fase de visitantes, nós precisamos trabalhar a atração dessas pessoas. De que forma, né? Como que você abre o olhar das pessoas para a tua empresa ou para aquilo que você faz? Como que você atrai essa atenção? Se você conseguir mostrar para essa pessoa que aquilo que ela busca naquele momento, ou aquilo que ela precisa naquele momento, a tua empresa é a solução. Sendo assim, nós vamos direto na dor da pessoa, na necessidade. Antigamente no marketing se falava necessidade, hoje em dia, com o uso do digital, se passou a falar dor, mas nada mais, nada menos é a mesma coisa. Qual é a necessidade que ela tem, né? O que que ela precisa agora? Qual que é a dor que ela tem naquele momento? A gente ainda pode entender que dor passa a ser maior, talvez, do que necessidade, porque eu posso ter uma necessidade, mas ela não precisa ser sanada neste momento. Sendo que muitas vezes a dor dentro do digital, a gente pode entender que é mais profundo, assim como público-alvo e persona. Dentro do marketing tradicional, existe um público-alvo que a gente pode trabalhar, como toda empresa pode trabalhar. Mas dentro do digital, muitas vezes quando você vai fazer uma campanha, o ideal seria você traçar a tua persona e entender certinho a jornada de compra dela, como ela se comporta, o que que ela faz durante o dia, ela acorda e vai fazer o quê, quais os canais de comunicação ela consome para que você esteja presente nesses canais. Então, esse seria o correto de se trabalhar. A gente faz dessa forma para todos? Não. Por quê? Porque não se tem muitas vezes a verba necessária para trabalhar dessa forma. Então, é, tem que se fazer da forma como é possível se fazer, porque senão não faz. Então, como um velho ditado diz, antes o feito do que o perfeito. Sendo assim, dentro da atração, nós temos a questão de mostrar para o seu possível cliente que você tem a solução para a dor. Depois, você tem que mostrar que você tem essa técnica, né? E que você é uma empresa que pode solucionar o problema dele. Sendo assim, nesse tipo de funil de marketing e vendas, depois a gente vai falar num outro dia de outro funil de produção de conteúdo. Aqui nesse funil, nós atraímos para o site
ou rede social. Essa rede social, ela tem que ter três falas ali, né? O seu site também. Ele tem que estar trabalhando topo, meio e fundo de funil, porque você não sabe em que estágio o seu suposto lead está. Se ele já sabe que ele tem a dor mesmo, né? E já identificou sua empresa ali, talvez ele queira buscar o entendimento se a sua empresa tem técnica ou não. Então ele vai começar a entender se a sua empresa tem realmente a capacidade técnica, a equipe, a competência, quantos anos de mercado, se é uma empresa que entrega aquilo que promete, para ele poder ter mais a confiança e aí sim você converter esse lead e ele virar um lead. Esse suposto cliente, ele virar um lead. É, quando ele vira um lead, esse estágio de conversão, a gente denomina quando a pessoa deixa os dados dela, seja atraído por um processo de inbound, como eu expliquei no início, que é quando você gera uma isca digital, seja um e-book, uma planilha comparativa, uma calculadora inteligente, briefing pronto, qualquer isca digital que seja interessante para o teu cliente, ele converteu. Para ele baixar essa isca, ele tem que deixar os dados dele. Então, ele converteu na etapa do funil. Ele caiu para um processo de automação. Dentro desse processo de automação, muitas vezes ele está e deve estar inserido em um sistema de automação de marketing, que é um sistema no qual nós iremos nos relacionar com esse cliente. E como que nós nos relacionamos com esse cliente? Nós produzimos conteúdo e vamos alimentando essas pessoas com conteúdos diferentes. Eu vou explicar um pouco melhor lá na frente, porque eu tenho várias slides aqui. Quando eu percebo, já estou explicando tudo num slide só. Aí a gente vem para a etapa de venda. Ele está se relacionando conosco e ele enxergou que realmente a tua empresa é a oportunidade que ele precisa. Aí ele quer comprar. Então você vende e depois ele está sempre num processo aí de retenção, né? Eu vou mudar de tela porque eu quero usar todas as telas que eu preparei. Bom, a gente tem aqui um cenário, né? Para entendimento melhor de como nós pensamos, como uma agência pensa, X número de visitantes promovem X números de leads, que promovem X oportunidades e X vendas, tá? Sempre um número menor que o outro. Que um exemplo já de uma projeção, até de um cliente real. Essas porcentagens que vocês visualizam na lateral, na minha lateral esquerda, 4,66, 21,7, 16,9, são porcentagens de estudo mesmo, né? De técnica de automação. Então, nós temos uma planilha que utiliza-se essa porcentagem para se fazer um cálculo, que é um cálculo invertido, para dizer para o cliente quanto ele tem que investir para chegar no número que ele quer. Porque é muito bonito quando um cliente chega para a gente e fala assim, eu quero vender 50 contratos por mês, 10 contratos por mês, 5. Ou carro, eu quero vender X carros, quero vender tantos consórcios, tantos seguros. Legal, você quer vender? Ótimo. Vamos calcular para ver quanto que você precisa investir em tráfego pago para ver quanto realmente você vai vender. E aí, quando você faz esse cálculo invertido e mostra para o cliente, muitas vezes a realidade muda. Porque o cliente não tem noção, né? Realmente de como chegar nos números. Para quem me assiste, então, que fique claro, oportunidades de vendas, esse cliente ele queria 30 oportunidades reais de vendas. Para isso, tinha que ser gerado 185 pessoas muito interessadas, 850 leads e 18.240 visitantes. Então percebe que a gente fala sempre de baixo para cima, justamente porque vem lá embaixo o interesse do cliente. Ele é a base do raciocínio. Por isso ele está na base do funil. Aí você chega lá em cima no número de visitantes que você tem que ter. E aí, por média de mercado, conhecimento de mercado, a gente sabe quanto custa hoje
o CPC, que é o custo por clique, para você trazer um visitante para a página do seu cliente ou para a rede social, por exemplo. Então, assim a gente já consegue calcular um número para ofertar para o cliente. Olha, você vai ter que ter a capacidade de fazer esse investimento em tráfego pago todo mês. Você tem? Se o cliente tiver, segue com o plano. Se o cliente geralmente não tiver, muda-se a oportunidade de vendas. Então tá bom, Flávia, vamos ser mais modesto um pouco, vamos vender um terço dessa minha meta, fui muito ousado. Então, aí chega-se no valor realmente do investimento. Aqui então, para ficar bem claro, né, as etapas que se trabalha o conteúdo de cada funil. Quando o lead ele está visitando a tua página, o teu site ou as tuas redes sociais, elas precisam trabalhar nesse lead a questão de aprendizado e descoberta. Muitas vezes até aprendizado. Por quê? Muitas vezes o cliente quer contratar um serviço, mas se sente inseguro, não sabe se realmente ele precisa ou não precisa. Então você está trabalhando o aprendizado, né? Você está ensinando este cliente a entender do seu negócio, como uma contabilidade. É, é um mal necessário. Os contadores que não me levem a mal, mas por que que é um mal necessário? Porque nenhuma empresa pode ficar sem. Mas veja, qual é o empresário que realmente entende de contabilidade? O quanto você precisa estudar para entender de contabilidade? E aí vem a empresa, a contabilidade, fazendo um trabalho de ensinamento daquilo que ela executa nas suas redes sociais, fazendo com que o cliente descubra pontos que ele não havia pensado. Depois, você mergulha um pouco mais a fundo, ele entende o problema, ele se torna um lead e você tem que trabalhar esse reconhecimento até que ele considere você realmente como uma solução para o negócio dele. E por último, que ele tome a atitude de fazer a compra. Aqui eu tenho um exemplo simples de como trabalhar por uma concessionária, né? Esse foi um exemplo que utilizamos realmente na pandemia. Então, os tipos de abordagem, né? Carro novo ou seminovo, vale a pena trocar de carro durante a pandemia. Depois, conheça os carros mais econômicos. Calcule seu financiamento se trocasse de carro hoje. E, por último, agende um test drive. Então, você consegue perceber que você cada vez vai mergulhando mais a fundo naquele cenário, naquele relacionamento com o cliente, né? Com o suposto cliente. De uma outra forma, né? Olhando aqui para as mesmas etapas do funil, aqui nós temos onde se trabalha o marketing nas primeiras duas etapas do funil. Então, as etapas 1 e 2, a gente está trabalhando o marketing, criando conteúdo, criando meios para atrair esse cliente, meios para converter, qualificando, ensinando, educando esse lead, enviando as melhores oportunidades para ele. E nas duas etapas últimas do funil, a gente vem trabalhando com vendas. Entra realmente a consideração da solução, uma palavra mais agressiva, uma copy mais agressiva, um marketing de conteúdo mais agressivo, chamando para a ação, que é o que nós chamamos de call to action, tá? Já expliquei antecipadamente para vocês o que era inbound marketing, porque eu sou assim mesmo. Aqui tem a explicação lateral. Depois, se vocês quiserem assistir o vídeo novamente e tal, que é a técnica da isca. Mas onde ela é utilizada, Flávia? Ela é utilizada lá no topo. E é isso, gente. Aqui a gente tem um exemplo, né, de como se inicia uma etapa de automação de marketing, utilizando o funil, utilizando o tráfego pago, utilizando o relacionamento. Na etapa 1 de um contrato, você faz toda a configuração dessas ferramentas aqui para a empresa, para o cliente. Aqui é muito legal porque vocês já vão conseguir, por exemplo, ter ideia de cada passo que tem que ser definido em cada etapa. Então, etapa 1, a gente vai configurar a plataforma de automação, seja ela qual for, né? Aqui eu evidencio a RD Station mesmo, porque este conteúdo que eu estou usando tem muita coisa que foi da própria RD, né? Depois
a configuração de um blog, porque nós temos que explorar marketing de conteúdo, um diagnóstico do cliente, um planejamento estratégico, a definição de persona, de palavra-chave e a pauta de conteúdo. Depois, na segunda etapa, a etapa de atração, a gente começa a desenvolver conteúdo de blog, aplica a técnica de SEO nas páginas, acompanha a palavra-chave, já entra com mídia paga e com mídias sociais. Depois, continua produzindo material rico, começa a criar landing pages, começa a criar call to actions nas landing pages. Aí a gente vem para a etapa de relacionamento, que é e-mail marketing, colocar a máquina da automação para funcionar, disparar newsletters, manter as redes sociais. E aí você só vem aumentando, na verdade. Você nunca deixa de fazer uma etapa, com exceção da etapa 1, que é uma etapa de kick-off, né? Um start de um projeto. Depois, tudo na verdade que você faz na etapa 2, a gente vai replicando para todas as etapas. Você só vai somando e só vai aumentando o seu trabalho, na verdade. Quando eu falo seu trabalho, é o trabalho da agência. De qualificar lead, de fazer alinhamento entre marketing e vendas, de integração, de integrar o CRM, de acompanhar a área comercial e depois a fidelização dos clientes, né? E por último, não último a última etapa da execução do trabalho do cliente, mas sempre no final de mês você tem que estar fazendo aí relatórios de mídias sociais, relatório de tráfego, relatório de resultados do funil de vendas e assim sucessivamente. Itens que um sistema de automação executa, né? Como o acompanhamento do seu site no Google, o acompanhamento das palavras-chave que são mais relevantes, tá? Para que você tenha a inteligência digital de executar ações em cima de dados. A gente costuma sempre falar aqui muito em cima de dados. A execução mais fácil das landing pages, de formulários, de pop-up, a gestão dinâmica e segmentação dos leads, porque dentro de um processo de automação a gente consegue separar, né, quem que vai comprar bombom com embalagem vermelha, quem vai comprar bombom com embalagem amarela, quem vai comprar com embalagem verde. Diga-se de passagem, na tua empresa, se você vende celular, se você vende carregador, se você vende cabo, tudo separado, né? Para cada nicho mercadológico existe a sua separação, então você consegue fazer essa execução de segmentação dentro da plataforma de automação. E lead scoring e lead tracking, né, que é o monitoramento dos leads para entender quais são as páginas do seu site que eles mais ficam, qual que é o interesse do maior produto ou do serviço, se você está trabalhando então de maneira correta com o seu lead, se você está comunicando aquilo que realmente ele quer fazer. Aí vem o disparo de e-mail marketing, a ferramenta de automação, não todas, mas a RD, por exemplo, é uma ferramenta excelente, ela é um BI, né? O meu sonho de consumo para gestão do meu próprio negócio, um BI que mostre todos os relatórios de todos os clientes, tudo na televisão, bem fácil para eu bater o olho e já entender tudo que está acontecendo. Dentro de um software de automação como o RD, por exemplo, você tem esse cenário mapeado daquele cliente que você está trabalhando ou da tua conta. E planos de sucesso, né? Como você vai acompanhar a progressão do seu negócio. E basicamente, então, é isso, né? A ideia de trazer esse conteúdo de uma maneira mais estilo aula mesmo, ser mais rápido, ser mais objetivo. Aqui eu trouxe, né, a imagem do nosso site, porque eu gostaria muito que todos vocês pudessem acessar a nossa página. Dentro do nosso Instagram tem um Linktree que está super completo, né? Ele também leva para o nosso site, enfim, leva para o nosso YouTube, leva para as demais redes sociais, tá? Bom, gente, é isso. Eu agradeço mais uma vez a todos que nos assistiram e peço para seguir o nosso YouTube lá, Vínculo Consultoria MKT, você já tá assistindo, se você estiver aí me vendo, né? Estou sendo redundante aqui com você, mas é, é porque eu quero muito que você siga. Então é isso, uma ótima semana e até quarta-feira da semana que vem. Tchau, tchau.